Então, vamos lá. Questão número 1. Dentre alguns, tem alguém que respondeu aqui também no outro sistema, mas se puder responder no QA, eu agradeço, tá? Mas não tem problema nenhum, não. Deixa eu, então, fechar rapidinho isso aqui, ver se alguém respondeu lá, né, no chat. É para copiar as perguntas? Não, Fabrício, tá? Fabrício, você já me mandou o teu e-mail. Eu vou mandar para vocês depois da aula. Eu mando o simulado por e-mail de vocês, tá ok? Não perde tempo copiar, não, tá, Fabrício? Tá ok? É só para você responder a pergunta, né, anotar a resposta no papel aí, no seu papelzinho, tipo assim, número 1, letra tal. Aí você vê se acertou ou errou e coloca aí a resposta correta. Por quê? Porque depois da aula, ou hoje, geralmente eu faço depois da aula, logo hoje, mas se eu não conseguir passar hoje, amanhã eu passo sem falta, eu mando o simulado diretamente para o e-mail de vocês, você vai receber esse simulado aí, combinado? Tá? Pode ficar tranquilo. Então, aqui, ó, vamos carregar de novo, né? Tá? Vamos carregar de novo, né? Que tá aqui, né? Simulado está aqui, olha aqui então. Então, o que não podemos citar? Então, muitas questões de prova, né? Ela traz esse não aqui, não podemos citar, é errado falar que, é incorreto, exatamente para você confundir. Agora, durante o período colonial, sistema colonial, tem que ver aqui o que está certo e marcar o que está errado. Foram criadas as capitanias hereditárias em 1530? Correto. Né? A metrópole tinha monopólio sobre aqui na colônia, sobre as coisas, as riquezas, tinha monopólio, tanto que tinha o pacto colonial. Né? E o que nós temos que marcar é a letra C, porque a descentralização política ela existia durante o período, né, em que não existia o governo geral, em que os capitães donatários respondiam diretamente ao rei. A partir do momento que o rei mandou o governador geral, foi exatamente para centralizar o poder. Então, né, não houve descentralização política com a implantação do governo geral. Com a implantação do governo geral, houve a centralização política, tá? Aí você anota aí questão 1, letra C, né? E anota do ladinho aí, centralização política, tá ok? Que daí depois, quando você for estudar novamente, né? Você vai receber o simulado e tem já o gabarito aí. Tá compreendido isso por todos? Tá ok, meninos? Qualquer dúvida, vocês me avisem aí, né? E realmente as capitanias hereditárias, né, tiveram sucesso, elas fracassaram, né, tá, na tentativa de colonização, né? Somente duas de todas aquelas capitanias que prosperaram, né? Porque houve um insucesso, né? Haveria sucesso se as capitanias tivessem dado certo, todas, né? Mas não houve isso. Então isso está correto e nós estamos procurando o errado, o que nós não podemos citar. Questão número 2. Questão número 2, né? Questão número 2. Façam a questão número 2, ok? Individual, sem consulta, tá? Individual, sem consulta, não tem pressa. Então, aqui o pessoal já respondeu, né? A número 2,
Fabrício, Jonas, Beatriz, que responderam, tá? Ok? E realmente, né, vocês acertaram essa questão, que bom, né? Porque é a letra B, tá ok? Sobre a ocupação e exploração da colônia brasileira pelos portugueses. Oh, meu Deus, me enrolei todo aqui, né? Sobre a ocupação e exploração da colônia brasileira pelos portugueses, é incorreto afirmar. Então, né, nós temos que procurar só uma questão incorreta aqui, que é a letra B, que o tabaco foi o primeiro produto escolhido pelos portugueses para ser explorado no Brasil com a implantação das capitanias, né? Não foi o tabaco, foi a cana de açúcar, né? Então essa questão está errada, tá ok? Agora, só para lembrar que no período pré-colonial foi o pau-brasil, né? Tá? Então o produto escolhido foi a cana, mas depois nós tivemos descoberta de ouro, né? Tudo isso. Na verdade, o tabaco era o segundo produto mais importante, né? Mas o produto mesmo era a cana de açúcar. Então, meus parabéns, tá? Agora, lembrem dessas outras informações aqui que estão corretas da letra A, C e D, que vocês podem, inclusive, aproveitar para estudar, né? Que é muito importante, tá ok? Vamos à questão número 3. Vamos à questão número 3, né? Vamos à questão número 3. Olha aí a questão número 3, tá? Então, respondam, por gentileza, a questão número 3, por favor. Tá ok? Somente a 3. Já temos aqui algumas respostas. Vamos ver se mais alguém vai responder. Questão número 3. Os capitães donatários exerciam um direito de ceder parte de suas terras a outros colonizadores. Essa divisão das capitanias ou cessão, né, doação de terras, denominava-se, né? Alguém mais vai responder, porque 2 responderam, não sei se o Fabrício vai responder, mas o correto é isso. Opa! Né? O correto é não, Beatriz, você não escreveu certo aqui não, tá, Beatriz? Não está correto essa escrita aqui não, não é isso aqui, tá, Beatriz? Não, a escrita está errada, você respondeu certo, só que daí você escreveu errado, tá? A resposta correta é a letra A. Vocês acertaram. Você acertou, Beatriz. Sesmarias, tá ok? Tem o S aqui. Acho que você. Eu imaginei que foi sem querer, né? Porque você respondeu certinho, né? Tá? Ok? Então é isso mesmo, tá? Sesmarias. E também não vamos esquecer, né, meninos, que as sesmarias elas eram propriedades privadas, tá? A capitania não pertencia ao capitão do Natália, a capitania era a terra do rei, mas as Seis Marias era um pedacinho lá de terra que, né, que era de propriedade privada. Inclusive o rei dava uma sesmaria também para o capitão do Natália, né, uma propriedade privada, tá? Mas é um espaço, obviamente, bem pequeno dentro da capitania, tá ok? Ficou bem claro isso para vocês? Alguém tem dúvida? Porque se ninguém tem dúvidas, nós vamos para a questão número 4. Olha aqui, ó. Questão número 4. Sem consulta, façam aí por gentileza.
Uma resposta por enquanto. Tem uma resposta somente do Jonas, né? Jonas já acertou a questão. Mais um pontinho aí, né? Olha, eu tô vendo que até agora vocês estão arrebentando, né? O pessoal realmente tá bem preparado. Fico muito feliz com isso, né? Tá? Vamos ver aqui se alguém mais vai responder a questão. Se alguém mais responder, ótimo. A Beatriz também respondeu, também acertou. É isso mesmo. Vamos ver se alguém mais vai responder. Né? Se o Fabrício vai responder. Então, questão número 4. A exploração no Brasil pelos portugueses incluiu mão de obra e recursos naturais, entre outros. Essas riquezas eram armazenadas ao longo do litoral nas chamadas feitorias, né? Feitorias, que eram grandes galpões, né? Onde se colocava lá mão de obra, né? De escravos. Na verdade, o próprio escravo que ia ser mandado às vezes para a Europa, né? O pau-brasil, araras, cipós, tá? Fica tranquilo, tá, Fabrício? Fica tranquilo. Importante que você anote aí o resultado, tá? Ok, Fabrício? Importante que você anote aí o resultado, tá ok? Então, questão número 4 é letra D de dado, ok? Questão número 4 é letra D de dado. Pois é, né, Jonas? O que você falou aqui é uma coisa que vou te contar, viu, cara? Acontece com um monte de gente, cara. Porque a pessoa arrebenta nos simulados, entende coisa e tal, chega na prova, dá uma travada. Eu encontro alunos que me falam assim: caramba, professor, eu não sei como eu errei essa questão, porque eu sabia, né? A pessoa. Mas prova, é assim mesmo, é uma coisa que mexe com o emocional, mexe com um monte de coisas, tá? Mas vocês têm que estar sempre praticando, tá, Jonas? Porque eu sei que você fica triste, mas a fila está andando, a sua hora está chegando. Você vai, nesse aí você vai, meu amigo. Pode ter certeza que você vai passar. Mas não para de estudar, não, tá ok? Não para de estudar de jeito nenhum, tá? E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, né? Hoje é a nossa última aula. Nós estamos fazendo o simulado final. E olha que coisa curiosa. Hoje, quando foi 4h05 da tarde, começou a cair um temporal aqui onde eu moro. Derrubou aqui galhos, pedaços, né, de árvores e caiu até a luz. Eu pensei que a gente não ia até a aula hoje, né? E eu falei que pronto, bem na última aula vai faltar luz. Aí caiu a luz 3 vezes, mas ela caía e voltava, né? Ainda bem que voltou agora, né? Definitivo, a gente pode ter a aula, né? E a gente deu sorte, porque aqui realmente onde eu moro, às vezes tem um probleminha também, né? Desse tipo de coisa, tá? Mas vamos lá, meninos. Agora nós fizemos a questão número 4. Vamos fazer a questão número 5. Olha a questão número 5 aí, sem consulta. Se errar, não tem problema, tá? E Fabrício, se você não pegou gabarito de alguma questão, me avisa logo, que eu já vou te passando, porque a gente não passa gabarito pela internet depois, né? Eu só passo simulado. Gabarito eu não passo, não, tá? Por isso que a gente já está conferindo aqui, tá? Ok, vamos ver aqui, né? Já tem resposta aqui. A Beatriz já acertou. A Beatriz já acertou. Essa prova que vem aí, eu tenho certeza que vocês que estão aí firmes e fortes, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Eu sei disso, porque vocês estão mostrando que sabem a matéria, né? Vocês
tem essa firmeza já. Então, isso é muito bom, né? Isso já tem hoje isso. Se continuar estudando, pesquisando, tirando dúvida, refazendo o simulado, vai estudar, né? Tá? Então, questão número 5, ok? Questão número 5, tá? Questão número 5. Se alguém quiser responder ainda, questão número 5. No sistema de capitanias hereditárias adotado no Brasil colônia, a ocupação das terras era assegurada por 2 documentos, sendo letra A, né, a carta de doação e foral, tá? Inclusive, vocês têm que lembrar disso que eu vou repetir para vocês agora, porque a gente não tem pressa, vamos repetir a matéria que for necessária para que vocês realmente arrebentem na prova. Olha aqui, ó. A carta de doação era o documento que garantia a posse, né? A carta de doação era o documento que garantia a posse da terra, né? Era o documento que o rei dava assim para o capitão donatário e falava: esse documento aqui é que está mostrando que, né, você tem a posse da terra para utilizar a terra, tá? E o foral era o documento que estabelecia direitos e deveres, né? O que o capitão donatário podia ou não fazer na terra. Por isso que eu avisei para vocês que lá no foral estava escrito que todas as riquezas que são encontradas no subsolo, né, na terra, pertenciam ao rei de Portugal, né, como ouro, prata, né? Agora, aquilo que o capitão donatário produzisse, como cana, tudo mais, pertencia ao capitão donatário, né? Ele pagava impostos também, mas era dele a produção, tá? Então, isso, inclusive, está escrito lá no nosso material, né, no material que foi passado para vocês, tá ok? Eu não esqueci, tá, Fabrício? Eu lembro que você também pediu que eu passe esse material meu aqui, mas que é o mesmo que eu mandei, eu não uso outro material, mas se o teu chegou um pouquinho ruim aí, eu mando, tá? Vou mandar, tá? Mas letra A, carta de doação e foral, tá ok? Vamos agora à questão número 6. Se alguém tiver dúvida, é só avisar aqui no QA, tá? Só avisa aqui, por gentileza, que eu repito a matéria que vocês quiserem, eu tiro dúvidas, para a gente ficar realmente craque aí na parada, tá? Vamos puxar. Cadê a questão aqui, né? Cadê a questão número 6 aqui? Opa, tá aqui ela, olha. Tá? Então, vamos fazer a questão número 6 somente. Muita concentração nessa questão número 6 aqui, por gentileza. Muita concentração nessa questão número 6. Opa, desculpa aí. Tá ruim aqui o negócio. Muita atenção nessa questão. Temos uma resposta. Jonas. O Jonas já acertou a questão 6. Vamos ver se a Beatriz acerta, o Fabrício, se quiser participar, responder. É uma questão um pouquinho mais difícil, mas já temos um acerto. Né? Ninguém mais respondeu. Mais um segundinho aí.
Então, questão 6. Vamos lá, questão 6. No final do século XVIII, o governo português, né, o rei de Portugal, incorporou a maior parte da Amazônia, pela principal razão, né, ou pela razão principal de letra A. Letra A de Antônio, de amor, tá? Explorar e comercializar as drogas do sertão, tá? As drogas do sertão eram as raízes, os cipós, os chás, né? Todas aquelas coisas que passaram a ser comercializadas como especiarias do Brasil, né? Porque os portugueses, lá no passado, eles compravam as especiarias das Índias. Então, aqui no Brasil também teve as especiarias do Brasil, né? Que eram exatamente esses cipós, chás, ervas, né? Plantas medicinais, coisas do tipo, tá? Ok? Essa letra A é a resposta correta, né? Ele incorporou a Amazônia, né? Ele começou a tomar conta da Amazônia exatamente para poder explorar essas riquezas, né? Essas drogas do sertão, né? Ervas medicinais, plantas medicinais, né? Tudo que você tinha lá, né? Que possibilitava a utilização lá na Europa, tá ok? Agora, a letra B, C e D tá tudo errado, né? Então, isso está errado. O que está certo é a letra A. Questão número 7. Questão 7, né? Molezinha, molezinha, molezinha. Olha aqui a questão 7. Questão número 7. Né? Quem respondeu já acertou. A Beatriz já acertou, o Jonas também. Né? A região ou território que era e é formada por Portugal e Espanha, chamada de letra B, Península Ibérica. Né? Inclusive, a própria localização desse território, né, que é Portugal e Espanha, para dentro assim do oceano, é que facilitou eles saírem, né, naquela época lá no século XIV, XV, para navegar, né? É um fator geográfico, né? Você tá ali já de frente, né, no oceano, numa posição geográfica privilegiada. Então, questão número 7, letra B, Península Ibérica, tá ok? Vamos à questão número 8. Questão número 8. Vamos à questão número 8. Uma questão que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, até porque, né, eu não falei uma coisa para vocês durante a aula, né? Nós falamos da invasão dos franceses no Rio de Janeiro, mas agora nós sabemos que os franceses invadiram outro local além do Rio de Janeiro. E a nossa história da prova é a história do Brasil.
Então, a gente vai complementar aqui, né? Tá? A gente vai complementar aqui. Tá ok? A Beatriz já acertou. O Jonas também já acertou. Vocês não estão conferindo isso aí no Google ou não, né, meus amigos? Vocês não façam isso não, hein? Vamos errar, não tem problema nenhum se errar, tá? Porque, né? Eita, então vocês estão me deixando muito feliz, hein? Vocês estão acertando tudo. Eu, desse jeito, só vou ficar feliz mesmo. Que ótimo, tá? Fico muito feliz mesmo. E vocês mais uma vez acertaram, né? Questão número 8, letra D de doido. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro e, posteriormente, alguns anos depois, invadiram o Maranhão, né? Mas foram sempre expulsos, né? Tá? Claro que mais importante eles terem invadido, importante assim, né? Para uma questão de prova, né? A importância maior está na invasão aqui dos franceses no Rio de Janeiro, tá? Durante qual governo geral que foi, né? Que a gente tem que saber que houve a invasão, que também é bom saber em qual governo geral que os franceses, né, foram expulsos. É uma coisa muito interessante vocês lembrar isso, né? Eu não vou falar agora porque eu acho que até tem questão, mas se não tiver questão depois eu falo, tá? Para relembrar vocês em qual governo geral os franceses invadiram o Rio de Janeiro e qual governo geral os franceses, né, foram expulsos do Rio de Janeiro, tá? Ok? Então, a letra D de doido, Rio de Janeiro e Maranhão, tá ok? Vamos lá. Questão número 9, bem difícil, né? Uma questão um pouquinho difícil, mas não impossível, mas exige um pouquinho aqui, exige um pouquinho de interpretação, né? A questão número 9 exige um pouquinho de interpretação, de cuidado. Vamos lá. Beatriz, de parabéns mais uma vez. Arrebentou. Vamos ver se alguém mais responde. Questão 9. No Brasil colônia, né, no período Brasil colônia, os holandeses invadiram aonde? Onde que os holandeses invadiram? Né? Letra A. Isso, muito bem. Os holandeses invadiram Pernambuco, principal centro açucareiro do Brasil. Isso mesmo, né? Eu gostaria de lembrar vocês duas coisas, meninos. Olhem que eu estou chamando a atenção de vocês, chamando a atenção no sentido de vocês ficarem alertas, claro, né? Tá? Que antes de invadir Pernambuco, você pode até fazer essas observações aí, do lado da questão número 9, letra A, você pode colocar aí, né? Que anteriormente eles invadiram a Bahia, né? Eles também haviam invadido a Bahia. E aí eu quero também lembrar vocês, né, que eu expliquei durante a aula, falei para vocês durante a aula da jornada dos vassalos, né? Que foram aqueles voluntários que saíram lá de diversos lugares da Europa para expulsar os holandeses lá da Bahia, né, da região de Salvador, né? A jornada dos vassalos, tá ok? Jornada dos vassalos que aconteceu entre 1624 e 1625 para expulsar os holandeses lá de Salvador, porque primeiro eles invadiram Salvador, depois eles invadiram Pernambuco. Agora, invadiram Pernambuco por causa do açúcar, né? Eu já tive em sala de aula gente que respondeu Rio Grande do Norte devido à proximidade com a Europa. Não, 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 não. Né? Eles invadiram Pernambuco por causa do açúcar, que é o que interessava a eles, né? Tá? Ok? Porque quando eles eram
aliados dos portugueses, né? Eram eles que transportavam o açúcar, né? Aliás, eles não deixaram de ser aliados dos portugueses, né? Mas eles não eram aliados dos espanhóis quando os espanhóis governaram o Brasil, tá? No período, né? Felipino, né? Que o rei da Espanha governou o Brasil, tá ok? Então, letra A. Vamos à questão número 10. Vamos à questão número 10. Já temos uma resposta. Beatriz, nota 10. Jonas também acertou, parabéns. Eu acho que o Fabrício deve estar tendo problema, né, na internet dele, tá? Que ele não está participando, mas também, se não quiser, não há problema nenhum. Questão 10. A política econômica utilizada pelos portugueses, entre aspas, né, para saquear, para tirar tudo que tinha aqui, né, na colônia Brasil, né, nas terras da América, denominava-se mercantilismo, né, uma política mercantilista, tá ok? E esse mercantilismo, né, eu quero lembrar vocês também do chamado metalismo, né? Metalismo relacionado à ideia de metais preciosos, né? De achar ouro, de achar prata, né? Porque a intenção inicial, quando os portugueses, né? Eles chegam aqui no Brasil, a intenção inicial deles é encontrar ouro. Eles não vão encontrar, né? Vai demorar um pouquinho, mas a intenção era essa, né? Então os caras vieram para cá para garantir o território, garantir a posse da terra, né? E tentar encontrar ouro, né? Claro que durante o período que o Cabral teve aqui, naquela primeira semana, ele só ficou uma semana aqui, né? Eles já tentaram ver se tinha ouro por aí, né? Olhando as próprias, né, utensílios dos índios, para ver se os índios, né, tinham alguma coisa, né? Mas não encontraram, né? Mas posteriormente encontraram sim muito ouro, tá? Então, por isso que também tem a ideia do metalismo, né? Mas a política é mercantilista, tá? Mas o metalismo também, né, é algo que foi visível, né? A procura de metais preciosos, tá ok, meninos? Vamos para a questão número 11, né? Tá? Vocês acertaram demais aí. Eu tô, né, achando que vocês estão ótimos. Questão número 11. Sobre a tentativa. Opa! Desculpa. Façam a questão número 11. Questão número 11, já temos duas respostas aqui. Opa! Né? Aqui
Aqui sim, Beatriz, sim, 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 tá? Olha aqui, ó. Questão número 11 é letra A, tá ok? Questão número 11, letra A. Ok, meninos? É Nicolas Durand de Villegagnon, tá? O corsário, né, o responsável pela invasão francesa aqui no Rio de Janeiro, né, que fundou, inclusive, esse aldeamento, que construiu, né, a Fortaleza de Santa Cruz, que nós vimos durante a aula, foi o Nicolas Durand de Villegagnon, tá ok? Então, né, não esqueçam que foi o Nicolas Durand de Villegagnon, tá ok? Ok? Isso, né? A informação que o Jonas passou aqui, né? De Henry Willy, né? De Willy, né? Então, aliás, é uma excelente sugestão, né? Para gravar isso aqui, né? Porque apesar, né? Aqui, ó, você tem um Willy aqui, ó, né? E tem um Willy aqui também, né? Tá? Agora, aqui é Willy Gagnon, né? É o corsário. O Henry Willy é o rei, tá? Mas é uma boa, né? Uma boa dica, né? Para guardar isso aqui, né? Fica mais fácil, né? Quem fundou Henry Willy, né? Foi o Willy Gagnon, tá ok? Muito boa a sua atenção aí, tá? Uma boa dica aí do Jonas, tá ok? Vamos lá, olha aqui, ó. Questão número 12, tá? Questão número 12. Olha aí, questão número 12. Já temos aqui duas respostas. Questão 12. Quando Tomé de Souza, primeiro governador-geral da colônia, aqui chegou em 1549, fundou a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, letra B de biscoito, né? A primeira capital do Brasil foi Salvador. Exatamente isso, tá? E aí tem que lembrar, né? Fundada por Tomé de Souza, né? 1549, lembrar daquela questão que a gente fez em aula anterior, da primeira missa, né? Tudo isso é bem importante aí, né, para vocês aí, tá bom, meninos? Vamos à questão número 13. Questão número 13. Já temos uma resposta. Vamos ver se teremos mais alguma. Na questão 13. Vamos ver se teremos mais uma resposta na questão 13. Temos mais uma aqui, também da Beatriz, né? Olha aqui, meninos, questão 13. Em 1555, uma tentativa de colonização francesa no Rio de Janeiro perdurou até 1567, quando os franceses fundaram a letra C, França Antártica. Letra C
de cebola. Então, né, erramos essa questão aí, ok? Mas é uma coisa interessante, que você lembra que os franceses no Rio de Janeiro, eles fundaram a França Antártica. Aí você lembra assim, pô, o professor lá na aula, ele falou da cerveja, né? Lembrar dos franceses no Rio de Janeiro, né, em relação àquela cerveja. Por quê? Porque daí fica mais fácil de você gravar, né? França Antártica, tá ok, meninos? Então, França Antártica é, né, o que os franceses fundaram aqui no Rio de Janeiro, né? Tá? Agora, se por acaso, eu acho um pouco difícil, mas como é a história do Brasil, se por acaso cair o que os franceses fundaram no Maranhão eles fundaram a França Equinocial, tá? No Maranhão foi a letra A, porque aqui está perguntando do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, letra C. Mas anota aí também do ladinho, né? Questão 13, gabarito, letra C. Mas anota assim, ó. No Maranhão fundaram a França Equinocial, né? No Maranhão foi a França Equinocial, né? Foi isso que eles fundaram lá no Maranhão, tá? Ficou bem claro para vocês, meninos, né? Porque a gente está somando também um conteúdo aí, né? Da invasão dos franceses no Maranhão. Já vimos agora que eles fundaram também a França Equinocial, né? Tá? Era um país, né? Eles estavam fundando um país, tentaram fundar um país aqui que se chamava França Antártica, tentaram fundar um país lá no Maranhão que se chamava França Equinocial. Então, na verdade, são países que eles estão tentando fundar aqui, ok? Se não temos dúvidas, só dívidas, vamos em frente. Ninguém quer perguntar nada, estou vendo aqui que não temos dúvidas. Vamos para a questão 14. Vamos para a questão 14, né? Vamos para a questão 14. Já temos uma resposta, duas respostas e, né, vocês mais uma vez acertaram, tá? Mais uma vez acertaram, ó. Marque qual dos governadores gerais. Governador geral é o governador geral do Brasil. Então, o governador geral foi o Mendes Sá, letra B, né, que era tio do Estácio de Sá. Né? O Estácio de Sá não foi nunca governador geral do Brasil. O Estácio de Sá ele foi governador geral da cidade do Rio de Janeiro, né? De São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas a pergunta está governador geral. Então, o governador geral é o governador de todo o Brasil, que é diferente do governador do Rio de Janeiro, que foi o Estácio de Sá, que era sobrinho dele, que nós vimos que morreu, inclusive, com uma flecha envenenada, né, no rosto, recebeu a flechada lá, né, na Batalha das Canoas, que houve na Baía da Guanabara, né? Hoje eu atravessei a ponte, né? Eu fiquei olhando lá como é grande aquela Baía da Guanabara, né? Minha nossa, ela é muito extensa, né? Um lugar lindíssimo, né? Pena que está tão poluído, sujo, mas realmente um lugar lindíssimo. Questão número 15. Essa aqui eu vou dar um prêmio para quem acertar. Vou dar um prêmio. Isso, boa, destaque para o Mano Araribóia. É isso aí. Quanto mais vocês lembrarem, melhor, né? O Araribóia foi o índio, né? Tá? 14, Fabrício. A questão 14 é letra B de bola, tá, Fabrício? Questão 14 é letra B de bola, Fabrício. Tá?
Questão 15, essa é um pouquinho difícil, hein? Questão 15 é um pouquinho mais difícil. Questão 15 é um pouquinho mais difícil, né? Vamos ver se vocês conseguem acertar essa aqui. Essa tá fácil, mas a gente dá mole, né? A gente está dando mole em algumas coisinhas, né? Essa, inclusive, caiu numa prova, tá, meninos? Isso aqui é questão de prova, tá? Questão 15. Questão 15. O tráfico, posso, meninos? Vamos ver aqui. O Jonas respondeu, né? Olha aqui, ó. Ah, parabéns, Jonas. Parabéns que você acertou, tá? O tráfico de escravos negros para o Brasil colônia foi principalmente importante elemento de. Então, olha aqui, ó. O tráfico de negros, ele foi importante elemento de letra A, de miscigenação com a mão de obra indígena, porque os escravos negros foram mandados para cá exatamente para trabalhar, né? Que já tinham os índios trabalhando. Então houve a miscigenação, houve a mistura de trabalho feito pelo negro e pelo índio, tá? Mas algumas pessoas marcam a letra C, lucratividade. Vocês têm que lembrar que, né, esse não foi o principal elemento, até porque o tráfico era lucro para o traficante, né? Por isso que durante a aula eu chamei a atenção de vocês, vocês não lembram, mas eu falei várias vezes, ó, quem lucrava muito era o traficante, né? Não a metrópole. Chamei atenção exatamente para quê? Para que você pudesse né, lembrar isso na correção dessa questão hoje, tá? Então, a lucratividade, né, não está relacionada aqui ao tráfico, está relacionada ao trabalho do escravo, porque o tráfico, né, ele foi elemento de miscigenação, tá ok? Essa questão foi questão de prova, quase de uma prova, né? Nessa prova, quase todo mundo errou essa questão aqui. Quase todo mundo errou, né? Por quê? Porque ela confunde mesmo, mas agora você fica alerta aí, tá ok? Ok? Questão 16. Questão 16. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, né? Mas também não é impossível, tá? Opa, me desculpem. Nós falamos, inclusive, na última aula disso aqui, né? Demos uma passadinha assim lá no final, porque estava anotado lá no final, né, da nossa matéria, né? Tá? Aí eu falei, ó, tem esse tratado aqui, que esse vocês não podem esquecer, que é o mais importante de todos, tá? Alguém já respondeu, né? Beatriz, eu vou te responder aqui, ó, o que você falou aqui, né, no QA, mas primeiro vamos responder essa questão 16, daí a gente fala desse assunto aqui, tá? Questão 16. Questão 16.
Vamos lá. No período colonial, diversos tratados de limites vieram anular definitivamente o Tratado de Tordesilhas, sendo o mais amplo deles, né? Então, qual foi o tratado que definiu realmente as terras de que eram de Portugal, de Espanha? Foi o Tratado de Madrid, a letra A. Essa matéria, inclusive, nós falamos na terça-feira. Está escrito lá na matériazinha no final lá da nossa matéria, né? Tratado de Madrid, tá ok? Letra A. Agora aqui, ó, Beatriz, você respondeu, você me fez uma colocação aqui, né? Uma vez um professor falou que os escravos tinham conhecimento na agricultura também. Sim, isso está correto. Claro, isso é correto, né? Lá na África, para vocês terem uma ideia, lá na África, os escravos que vêm de lá, o que eles praticavam lá? Agricultura, tá? É a agricultura que eles praticavam lá. Então, eles têm muito conhecimento da agricultura, mas principalmente plantação de milho, né? Desse tipo de alimento. Eu quero lembrar vocês que os escravos não tinham conhecimento, por exemplo, da produção do café. E aí o café já precisou o quê? De trazer imigrantes italianos, que esses tinham conhecimento do café, tá ok? Então, quero que fique bem claro isso para vocês. Ó, a pergunta que está aqui, ó, o tráfico de negros para o Brasil colônia foi principalmente elemento, né? O elemento principal foi para quê? Para a utilização do negro como mão de obra, tá? A agricultura é uma consequência. Então, o fato principal, o elemento principal, o negro vem para quê? Para trabalhar, para ceder a sua mão de obra. Essa é a resposta, ok? Mas claro que o negro tem conhecimento da agricultura, né? Porque ele já vem de uma região, ele foi tirado lá de uma região onde ele só fazia agricultura, mas um tipo, né, de agricultura que era limitado, né, tá? Porque quem tem mesmo um conhecimento agrícola bem mais amplo, tá, Beatriz? Depois os europeus, né? Tá? Mas eles têm conhecimento agrícola sim, ok? Se ficou claro, eu fico feliz, tá ok? Vamos à questão número. Vamos aqui à questão número. Opa, cadê aqui? Vamos à questão número 15. Ué, mudou aqui, 15, 16. Cadê 17? Vamos achar a nossa 17 aqui. Onde está 17, né? Tem a 17, mas ela andou do nosso. Ah, tá aqui, ó. Questão 17. Questão 17. Façam, respondam, sem pressa, para acertar, para ganhar um ponto aí. Já temos uma resposta. Opa, desculpem. Questão 17. Ótimo, 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 tá?
Questão 17, a pecuária, inicialmente no Brasil, surgiu na região letra A, no Nordeste, né? Porque os bois, eles foram trazidos lá da Europa para trabalhar exatamente nos engenhos, né? Para mover a moenda, aquele equipamento, né? Onde a cana é colocada lá e espreme a cana para tirar o caldo da cana, né? Para tirar a guarapa, né, o caldo da cana. Então, os bois foram trazidos para o Nordeste. Só que com o tempo, muitos bois eles começaram a fugir, né? O boi fugia ou tinha cria, né? Filhos, né? E aí os filhos dos bois, né? As crias, né? Os animais, eles começaram a fugir, começaram a andar para outras regiões, e foi a partir do Nordeste que a pecuária se espalhou para outras regiões do Brasil, mas ela inicia no Nordeste. Isso é bem legal e importante para uma prova também, tá? Então, mais uma vez, meus parabéns, acertaram, ok? Questão 17, letra A. Questão 18, um pouquinho difícil, mas não impossível. Então, vamos tentar acertar a questão 18. Já temos uma resposta. Aliás, agora chegou mais uma, né? Questão número 18. As primeiras rebeliões contra a coroa portuguesa no Brasil visavam. Então, vocês têm que lembrar uma orientação que eu dei para vocês na aula, que as primeiras rebeliões foram rebeliões nativistas, que os nativos queriam melhorar de vida. Eles não queriam abolir pacto colonial, eles não queriam isso aqui. Eles queriam a letra C, suprimir as dificuldades econômicas deles, diminuir as dificuldades econômicas deles e melhorar de vida. Então, o correto da questão 18 é a letra C de cebola, tá ok? As primeiras rebeliões. Lembrem que as primeiras rebeliões foram rebeliões nativistas, ok? Rebeliões nativistas. E que essas rebeliões nativistas, né, elas tinham o interesse de melhorar a vida dos nativos, suprimindo, diminuindo, reduzindo as dificuldades, os entraves econômicos que eles tinham, ok? Então é letra C. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, ok, meninos? Ficou claro? Se ficou claro como a água límpida dos rios do Brasil, aí eu vou ficar preocupado, né? Porque os rios do Brasil também sujos, né? Mas é letra C, suprimir entraves econômicos, ok? Todo o restante está errado, né? Tá? Questão número 19. Vamos à questão número 19. Vamos à questão número 19. Questão número 19. A presença da corte portuguesa no Brasil. Ah, desculpa, né? Eu só leio na correção. Essa é bem difícil, hein? Tomem cuidado. Bem difícil mesmo. Valendo.
Temos uma resposta. Temos duas respostas aqui e ninguém acertou, hein? Ninguém acertou essa questão aqui, tá? Ninguém acertou, não. Questão 19. Eu falei que essa questão é difícil, né? É uma questão que caiu em prova e que quase todo mundo erra, né? Também quando eu aplico o simulado, né? Tá? Olha aqui, ó. A presença da corte portuguesa no Brasil, a corte portuguesa, né, foi quando Dom João VI, fugindo lá do Napoleão, ele veio aqui para o Brasil com a mãe dele, a rainha Maria Louca, né? Tá? Então, quando o rei veio aqui, gerou uma grandes transformações, né, na geografia, porque ele mudou muita coisa na economia, na sociedade, na política, ele mudou muita coisa, tais como aí, exceto do que está aqui, o que é que ele não fez? Vocês querem tentar responder de novo após essa explicação? O que não foi feito quando Dom João VI chegou no Brasil? Né? Então, não sei se vocês querem arriscar outra aí, porque vocês erraram, né? Então, vamos lá. Vou corrigir, já que alguém arriscou de novo aqui, né? Tá? O Jonas arriscou aqui. Vamos ver, Jonas, né? Não, também não é essa não, Jonas, tá? Olha aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Quando o rei veio para o Brasil, ele criou, sim, fundou e abriu o Banco do Brasil e também a Casa da Moeda. Ele fez isso, né? Que foi o primeiro banco, que inclusive depois o Pedro II faliu, né? E a Casa da Moeda, onde o dinheiro começou a ser fabricado. Ok. Ele também, quando chegou aqui, elevou o Brasil a Reino Unido, né? Vocês vão lembrar que o Brasil, né? O rei estava vivendo aqui. Até expliquei para vocês que o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Então tá na matéria, nós vimos isso, né? Tá? Letra C. Olha aqui a letra C. Também não é a letra C que nós tínhamos que marcar, porque a Maria Louca, né? A Maria Louca, quando ela foi a rainha, ela criou um alvará em 1785. E até falei para vocês tomarem cuidado com esse alvará. A rainha, ela criou um alvará que proibia qualquer indústria aqui no Brasil. Aqui não se podia fazer absolutamente nada, né, de indústria. E o rei, quando chegou aqui, ele revoga, ele cancela esse alvará, e aí a indústria novamente pode fazer alguma coisa aqui no Brasil. Ele fez isso. O que não aconteceu foi a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já era capital quando o Dom João VI chegou aqui, né? Porque a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi feita nas reformas pombalinas.
em 1763, 50 anos antes, né? Lembrem que a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi feita em 1763. Exatamente para quê? Né? Para ficar mais fácil transferir o ouro da região lá das Minas Gerais para um porto, para que nesse porto ele pudesse ser embarcado lá para a Europa, né? O ouro, tá? Então, olha que questão, né? A gente dá um mole às vezes, né? Mas tem que lembrar das coisinhas, né? Por isso que vocês têm que repetir a matéria, rever, porque o que eu estou falando para vocês é que a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi uma reforma pombalina, né? Uma reforma do Marquês de Pombal, né? Então, a reforma do Marquês de Pombal, ela, né, foi bem antes do rei vir para cá, tá ok? Então, erramos a questão número 19. Questão 20. Façam a questão 20. Vamos lá, meninos, eu vou ser sincero para vocês, tá? Essa questão aqui ela vai ser anulada, ok? Ela vai ser anulada porque, na verdade, todo esse tipo de expedições ocorreram, tá? Ocorreram sim. A mais errada aqui seria a letra D, né? Aquela que teria um erro assim, porque ocorreram expedições guarda-costeiras, né? O que é uma expedição guarda-costeira? Eram navios que Portugal mandavam aqui para o Brasil para proteger a nossa costa. Então, isso aconteceu, né? Para proteger o nosso litoral. Expedições exploradoras ocorreram, porque o pessoal vinha aqui para explorar, né? Expedições colonizadoras ocorreram, porque eles vieram para colonizar, né? O Martim Afonso, ocorreram. Agora, expedições comerciais não seria tão correto, tá? Seria o que nós teríamos que marcar. Mas também não está totalmente errado, porque a gente teve, durante o período colonial, expedições de ingleses, né? Que tiveram aqui para vender produtos, coisa e tal, então acaba fazendo com que essa questão seja anulada, tá ok? Ok? Questão anulada. Então, tá, pessoal? Vamos cancelar essa questão aqui, mas né, o mais correto aqui seria a gente marcar a letra D, né? Mas aí vai ter que pensar pelo lado do inglês, né? E eu não acho necessário isso. Agora, guardem que nós tivemos expedições guarda-costeiras, que nós tivemos expedições exploradoras, né? Inclusive aquelas que chegaram aqui no Rio de Janeiro, e as expedições colonizadoras, né? De Martim Afonso de Souza e da rapaziada aí, tá ok? Pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo, minha cachorrada hoje aqui tá doida mesmo, né? Tá? Então, peço desculpas aí caso vocês estejam ouvindo a cachorrada aí, porque a rapaziada tá nervosa hoje. Mas são bacanas, são legais eles, né? Então, vamos à questão número 21, tá? Vamos à questão número 21, tá ok?
Eu jurava que era dia 3. Era sexta. Questão 21 é uma questão fácil, uma matéria que nós vimos, que tem que saber para a prova, não pode esquecer. Temos uma resposta aqui da Beatriz. Temos aqui a resposta do Jonas. E ambos acertaram, né? O Brasil foi colônia de exploração, né? Daqui foi tirado tudo aquilo que se podia tirar. Então, a colônia brasileira é uma colônia de exploração, para explorar. Né? Os portugueses queriam explorar a mão de obra dos índios, né? Tirar pau-brasil, tirar ouro, tirar tudo que fosse possível. Então, é a colônia de exploração, tá ok? Acertaram, muito bem. Continuamos aqui a nossa jornada histórica aqui, né? Vamos lá, tá? Questão número 22, tá? Questão 22, olha aqui. Questão 22, façam, em seguida corrigimos. Questão 22, conjuração baiana ou dos alfaiates distinguiu-se da mineira por quê? Letra B, né? Porque a Inconfidência Mineira ela não planejava o fim da escravidão. A Inconfidência Baiana, né, ou Conjuração Baiana ou dos alfaiates, ela propunha sim o fim da escravidão, né? Tá? Então, essa matéria está bem explicadinha lá no material, né, de vocês. Eu peço que vocês revejam essa matéria, né, para lembrar os pontos principais aí dessa questão da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, tá ok? Porque é uma matéria importante aí para a provinha de vocês, né? Vocês têm que lembrar da causa da Inconfidência Mineira, que foi a derrama,
né? Vocês têm que lembrar realmente daquilo tudo que nós falamos para vocês, que é bastante coisa, mas que a matéria está aí direitinho, tá bom? Questão número 23. Questão 23. Essa tá fácil, né? Porque nós não falamos, na aula, nós não falamos de uma aí, né? Na aula a gente não falou de uma dessas revoltas aí, tá? Questão 23, vamos fazer a correção, né? Tá? Olha aqui o pessoal. Isso, Jonas, consertou na hora certa, hein? Letra D de dado, isso mesmo, letra D de dado. Vocês têm que lembrar que o professor não falou nada para vocês de revolta de jesuítas. Não falamos nada. Não existiu revolta dos jesuítas, tá? Ocorreu isso aqui, ó, que eu contei para vocês lá no Maranhão, né? Ocorreu a revolta dos alfaiates, que a gente acabou vendo na questão anterior, a Revolução Liberal em 1817, que não queria o Dom João VI aqui, mas o que tem que marcar é a letra D de doido, tá ok? Então, muito bem aí, vamos em frente, tá? Olha aqui, questão 24. Questão 24, né? Aliás, vocês fazem o seguinte, façam o seguinte, já façam a 24 e a 25, já que apareceram as duas aí, já façam a 24 e a 25, né? Que daí a gente já ganha um tempinho também, tá? Porque eu falei para vocês, eu tenho muitas questões aqui, é provável que a gente não tenha tempo de fazer tudo, mas a gente vai fazer tudo que for possível, né? Tá? Vamos lá? Questão 24. A questão 24, Guerra dos Emboabas e Guerra dos Mascates. Os Emboabas ocorreu nas Minas Gerais. Os Emboabas eram os portugueses que confrontaram, né, os paulistas pelo controle das minas. E a Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco, né? Os mascates eram comerciantes portugueses que entraram em conflito com os senhores de engenho de Olinda, tá?
que a gente também viu, né? Tá lá na nossa matéria. Então, questão 24, letra C, e questão 25, letra A, né? A libertação portuguesa do domínio espanhol é quando o Brasil ficou sob o controle dos espanhóis, do rei Felipe, né? Período felipino. Então, quando os portugueses conseguiram recuperar o Brasil, né? Voltaram a comandar o Brasil, é conhecido como restauração, tá ok? Restauração. Então, 24, letra C, e 25, letra A. Espero que tenha ficado claro para vocês. Questão número 26. Questão 26. Tá? Aliás, já pode fazer a 26 e a 27 também, que já está aí do ladinho. Já faz a 26 e a 27, que são duas questões extensas, né? Para ver se a gente ganha um tempinho para conseguir ver o máximo de questões. 26 e 27. Jonas, aqui no QA apareceu 2. Então eu não sei, mas eu acho que é a 26, né? Que você respondeu aqui, né? Aí, se for a 26, você só dá um ok aí, tá? Ok, Jonas. Olha só, Beatriz, eu quero lembrar que nós temos que procurar o que é incorreto. Incorreto. Tá? Um minutinho. Vamos para a correção das questões. Vamos para a correção das questões. Durante o período de influência e dominação inglesa no Brasil, né, porque os ingleses estiveram aqui, né,
meio que querendo dominar tudo aqui, né? É incorreto afirmar, é incorreto que a balança comercial pendia para o lado brasileiro. A balança comercial sempre pendeu para o lado inglês, tá ok? Né? Pendia para o lado inglês, tá bom, meninos? Tá? Então, letra C, né? Porque os ingleses tinham grandes vantagens. E questão 27, durante os primeiros anos do governo de Dom João VI, é correto afirmar, o que é correto afirmar? A letra D de dado, que a política econômica joanina, a política econômica do João VI, oscilava entre a liberação, né? Ele dava algumas vantagens, mas fazia também algumas restrições, né? De cunho mercantilista, para acumular riquezas, né? Para controlar o comércio. Então, né? Letra C aqui na 26, que está incorreto, e 27, letra D, que está correto. Aqui, ó, aqui é missão artística aqui é missão artística francesa, tá? Não é missão artística inglesa. Ocorreu a missão artística francesa, tá? Os senhores rurais não eram privilegiados os comerciantes, por isso que é mercantil, né? E aqui, né, a política externa não estava voltada contra a Espanha, estava voltada contra a França, porque foi a França que invadiu Portugal. Napoleão estava governando a França e foi a França que invadiu Portugal, tá ok? Então, é isso aí, tá? Questão já está quase chegando, horáriozinho do intervalo, só mais um minutinho aí. Agora, vocês que estão aí, meninos, né? Eu sei que vocês devem estar bem cansados. Não pensa que eu não sei, né? Cansados, a concentração já não ajuda mais. Agora, pensem o seguinte, né? A gente está 1h30 aqui fazendo questões. Pensa que a prova você vai ficar 4 horas. Então, tem que treinar isso aqui também. Tem que treinar concentração, né? Tem que treinar a fazer questões, porque vai cansar mesmo. Prova não é fácil. E essa hora a gente já está tudo meio confuso. Então, agora é a hora de dar aquela respirada nessas últimas 2 questões que nós vamos fazer antes do intervalo, e depois a gente faz o intervalo, e tentar ganhar ponto aqui, que é muito importante que vocês façam pontos se concentrando novamente. Questão 28, mandem ver. Essa aqui é uma questão que provavelmente vocês vão ter muita dificuldade, porque é um pouquinho difícil, é um conteúdo amplo, né? Mas que eu já vou até passar a resposta e orientar vocês. Quando Dom João VI veio para o Brasil, né? O pessoal lá do Nordeste, lá de Pernambuco, né, fez uma revolução, né, iniciou em Pernambuco uma revolução contra o governo de Dom João VI. Só que essa revolução, essa revolta, ela acabou se espalhando lá pelo Nordeste. Então, aqui não está correto a letra D de dado, porque elas se estenderam, sim, pelo Nordeste, né? Elas aumentaram lá, outras províncias também, né, não aceitavam mais o Dom João VI aqui. Então, tem que marcar a letra D de dado, tá ok? Nessa 28. E a questão 29, essa aqui, né? Essa aqui eu peço que vocês realmente, essa aqui vai ficar mais fácil, dá para vocês arrebentar aí.
Nós temos que lembrar o que é errado, né? O que está errado. Aí você pensa assim, poxa, 1824, né? Onde é a capital? Onde é o lugar importante da colônia, né? Jonas, parabéns. Você pegou a ideia. Beatriz, será? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, meninos. Sobre o primeiro reinado e período regencial. Onde é a capital do Brasil aqui, no primeiro reinado? Dom Pedro I, ele está onde? Né? O regencial, onde que está isso aqui? Onde que atua a elite, a sociedade, os ricos? Na letra C, que está errado. Não é no norte e nordeste. O norte é a Amazônia. A Amazônia nunca teve nada de governo lá, né? Tá? Então, o que está errado é isso aqui, ó. Porque no Rio de Janeiro, no Sudeste, que atuava a mais poderosa elite econômica, tá ok? Era aqui no Sudeste, né? E não lá no Norte e Nordeste. Ok, meninos? Tá? Quero saber se vocês querem fazer alguma perguntinha. Isso, exatamente, né? Rio de Janeiro, tá? Então a gente vai dar uma paradinha agora para o intervalo, comer um lanchinho, beber um chazinho, né? E 8 horas, 20 horas eu chamo, grito aí bem alto, porque se vocês estiverem aí, vocês já vão ouvir, tá ok? Para a gente continuar aqui a partir da questão 30, tá bom? Procurem dar uma relaxada realmente agora para fazer uma boa pontuação nessa hora final que a gente vai ter de aula ainda hoje, tá bom? Então, até daqui a pouquinho aqui, tá bom, meninos? Bom descanso aí, eu chamo vocês daqui a pouquinho aí, iniciando o nosso intervalo, então, tá ok?